Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje comigo tenho o treinador e fundador da equipa, Francisco Passão. E aí, pessoal? E a pedido a algumas pessoas, vamos gravar aqui um episódio sobre a periodização, dar-vos aqui uns highlights, falar aqui um bocadinho de conteúdo mais recente também sobre o que é a periodização, é útil, não é, e potencialmente ajudar-vos com a vossa questão específica. Isto é um tópico muito abrangente. Há muita parte ainda por descobrir, mas nós vamos dar aqui umas pequenas guidelines, como é que vocês podem tentar utilizá-la a vosso favor. E que é melhor se não. Então aqui o Francisco também não vinha aqui há algum tempo para apresentar aqui outro conteúdo. Pronto, olha Francisco, não sei se também tens aqui novidades para dar, mas se não, vamos aqui um bocadinho ao tópico do dia, que é falar um bocadinho sobre a periodização. Chuta. A primeira coisa que tenho aqui de novidades para dar é que quem nos está a perguntar sobre periodização, não se esqueça também de ver os podcasts antigos, porque temos carradas de episódios a tocar sobre os vários tópicos que te levam à periodização e temos inclusive pelo menos um podcast inteiro sobre periodização. Temos uma masterclass gigantesca, não sei se é um bundle de 3 masterclasses só sobre periodização, treino, dieta e em conjunto, e que para além disso tudo, para quem realmente quiser levar o seu game de planeamento de treino e de programação de treino, temos já os artigos do blog e depois tudo o resto, desde livros, desde cursos, para levar isso ao próximo nível. No entanto, não é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para abordar a periodização de um modo mais geral para treino e hipertrofia. E a primeira coisa que eu quero dizer e que vai logo lançar 20 mil facadas na vasta maioria das pessoas é que periodização é provavelmente a última coisa, não a última, mas antes de preocupares com a periodização, tens para aí 5 ou 6 pilares que têm que estar super bem assentes. Porque tu podes montar a melhor periodização do mundo, que enquanto tu não tiveres um treino específico, não ajustares o volume, a intensidade e a frequência de cada treino, não saberes escolher bons exercícios, executá-los e garantir que estás a progredi-los, de nada te serve tu montares um melhor plano de periodização, porque isso vai-te dar zero. Mas tipo zero, isto é a mesma coisa que tu dizes, eu quero ir de Setúbal até ao Porto e quero passar aqui, ali e aquele outro. Isto era uma periodização, eu vou passar aqui primeiro, porque depois dá jeito para passar ali, para passar numa outra cidade, fazer compras num outro, parar para meter combustível aqui. Isto é uma periodização, organizar as coisas para que chegues lá da melhor forma possível, gastes o mínimo de combustível possível, seja o mais rápido possível e tenhas o melhor conforto possível. Mesma coisa no teu treino, tu periodizas o treino para que cada fase da tua viagem te traga os melhores resultados possíveis, da forma mais rápida possível, da forma mais eficaz possível. Mas não te interessa de nada tu decidires que vais de Setúbal ao Porto e passar em 1500 sítios se tu não tens um carro para viajar. Ou se tu não sabes andar de carro. Não vais lá chegar. Mesma coisa com o treino. Não te adianta de nada tu dizes que agora vais fazer a fase de treino mais pesada para depois fazer uma fase mais leve, depois fazer uma fase de força, depois outra fase de recuperação ativa e afins, quando a tua fase de treino pesada é treino de recuperação. Serve de nada. Portanto, eu só queria meter isto assente, é que antes de nos preocupares com periodização, tens que acertar tudo o resto antes. Porque senão vale zero. E segundo, outra facada enorme, é que tu não tens nenhuma evidência no mundo da hipertrofia que te diga que uma abordagem periodizada da forma XPTO é melhor do que a forma Y. E muito dificilmente tu vais conseguir ter estudos que te garantam isto, porque uma coisa é a periodização para um desporto, onde tens uma meta concreta, tipo velocidade, tipo peso levantado, VO2 máximo, são métricas concretas e fáceis de tu palpares e medires. Não estou bem a ver como é que tu vais palpar 100 metros, mas pronto. Enquanto tu na hipertrofia não tens propriamente forma de o fazer. Tu podes argumentar que sim, podes medir a quantidade de massa muscular ganha, mas ao mesmo tempo os métodos de aferir isso não são a coisa mais precisa e simultaneamente não é propriamente garantido que se tu fizeres de uma abordagem X, se tivesses feito da Y primeiro, que não iria dar a mesma coisa. Portanto, é difícil tu aferires que o método A de priorização é melhor que o método B. Ok? Não sei se queres adicionar já aqui alguma coisa a estes 2 disclaimers que, entretanto, já devem ter mandado toda a gente para fora do podcast.
Não, acho que uma coisa aqui importante referir e salientar bem aqui do que o Francisco disse é nós estamos aqui a falar de periodização específica que o Francisco deu ao Stock para hipertrofia, ok? Sim, já vi evidência que a periodização é útil. Provavelmente essa periodização não é relativa à hipertrofia, está bem? Portanto, como Francisco disse, a parte de atletas, sim, se entrarmos aqui um bocadinho na parte de força, há algumas indicações de que a periodização ondulada poderá ser melhor que a linear, mas estamos a entrar noutra componente física com outro objetivo. Em termos de hipertrofia, pelo menos o nosso conhecimento aqui dos dois, e não temos aqui nenhuma evidência por enquanto que suporte sim a periodização, faz muito mais sentido do que não priorizar. Então, agora, podemos usar? Sim, eu Francisco, provavelmente também nós acabamos por usar um pouco a periodização. Porquê? Porque é uma forma de termos o treino organizado, de controlar aqui as variáveis que realmente são importantes, que acaba por ser, assim de forma muito geral, o volume, como é que está a ocorrer a subcarga, está a ser muito lenta, está a ser muito rápida, e também a fadiga, um bocadinho nós no nosso caso um pouco pelo feedback dos nossos alunos, em algumas situações, e ter essa possibilidade a partir de alguns testes subjetivos ou outros mais objetivos, e aí sim, podemos tentar periodizar o treino de forma a tirarmos o melhor proveito do que nós estamos a tentar atingir, ok? Agora, mais uma vez, não temos nenhuma forma mágica de dizermos se periodizarem desta forma, o vosso atleta vai ter os melhores resultados, ou vocês. Em contrapartida, o que nós podemos dizer, e que isto é mais do que suportado por toda a evidência científica e simultaneamente pela teoria por trás do treino, ou seja, a metodologia de treino, é que há princípios de treino. São aquelas coisas a partir dos quais tu consegues montar um treino, consegues definir um método e tudo mais. E que se olharmos para os princípios de treino detalhadamente e realmente percebermos o que é que cada princípio significa, nós extraímos dali logo 3, 4 princípios que nos permitem montar a periodização. Ou seja, a periodização não é um princípio de treino, é a resultante dos princípios. E se nós olharmos, a primeira coisa que nós temos que perceber, e isto mata logo o que se calhar 50% das pessoas no ginásio fazem, é uma coisa que é o princípio da continuidade. Que é, se eu quero ter uma adaptação, se eu quero ter crescimento muscular, se eu quero ganhar mais bronze na minha pele, o que seja, uma adaptação biológica, o princípio da continuidade diz que nós devemos impor uma sobrecarga de forma contínua. Ou seja, se eu quero tirar o máximo crescimento muscular do meu plano de treino, eu tenho que repetir aquele plano de treino de forma minimamente contínua, pelo menos durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. E isto diz-nos logo que periodização não é mudar o treino todas as semanas, não é mudar de exercícios só porque hoje está a chover e amanhã está calor. Periodização é saber respeitar que eu tenho um treino para seguir, ele vai demorar tempo até surtir os seus melhores efeitos, e só depois dele surtir os seus melhores efeitos e eu começar a ter menos rendimento daqueles treinos, começar a ter menos crescimento de estar a repetir um treino, o meu corpo já está habituado àquele estímulo, é que eu tenho necessidade de mudar. O que é essa necessidade de mudar? É o princípio da variação. Significa que, o que é que este princípio nos diz? É que nós, ok, tudo bem, tivemos que ter alguma continuidade para ter o máximo proveito de um treino, mas à medida que eu tive essa continuidade do estímulo, eu fui começando a habituar-me a responder a esse estímulo e ter cada vez menos proveito. E quando eu começo a ter cada vez menos proveito, o que é que eu tenho que fazer? Mudar o meu estímulo. Então tenho logo 2 princípios. O princípio da continuidade que me diz que eu tenho que manter o treino tempo suficiente para ter bons efeitos deles. Quando eu começo a não ter o melhor efeito daquele treino, começa a fazer sentido eu manipular ou variar alguma variável para começar outra vez a ter melhores resultados. Simultaneamente, há um terceiro princípio que a vasta maioria das pessoas se esqueceram, que é o princípio da reversibilidade, e podemos até incluir o quarto, que é o do heterocronismo, que é basicamente, se eu tenho uma adaptação agora, de um tipo de treino, eu tenho de ficar X semanas ou X meses sem fazer aquele tipo de treino para voltar a ficar sensível ao mesmo. Simultaneamente, isto chama-se uma espécie de destreino, e podemos ver isso como uma redução dessa capacidade, mas também como um aumento da sensibilidade à mesma. E temos também um heterocronismo que nos diz que cada tipo de treino ou cada tipo de qualidade física vai demorar o seu típico de tempo para desenvolver. É claro que isto vai haver alguma variação de pessoa para pessoa, mas eu sei que se calhar um estímulo
mais anaeróbio vai demorar 3 a 5 semanas a maximizar o estímulo, enquanto que um estímulo de hipertrófico mais estrutural vai demorar se calhar umas 6 a 8 semanas. O que é que isso me permite? Definir timelines para eu organizar o meu treino, para fazer o quê? Uma priorização. Eu queria só pegar nestes princípios tipo, para as pessoas perceberem que não é à toa. Priorização não é eu fiz este treino porque depois tem aquele e porque depois assim. Não. As coisas têm uma lógica, têm um tempo mínimo para ser cumpridos, têm que ser avaliadas para saber quando isto está a deixar de dar resultados é que eu mudo. Eu não mudo porque sim, porque isso não é treinar, isso é passear no ginásio. E, simultaneamente, as coisas vão ter determinados tempos para que eu possa prever, minimamente, quando é que eu vou ter que mudar. Simultaneamente, ainda podíamos pegar aqui num contexto, num conceito de potenciação fásica, que é como é que eu, sabendo as adaptações que eu vou ter de cada treino, o que é que aquilo vai ter a nível estrutural do músculo, seja a nível da rigidez dos tendões, da arquitetura muscular, seja ao nível das adaptações energéticas, por exemplo, biogénese mitocondrial e tudo mais, como é que eu posso manipular isto para que a fase de treino que eu estou a fazer agora potencie a fase seguinte, ou seja potenciada pela anterior. E isto, a meu ver, é como nós montamos uma periodização. Se isto me garante que vai ser muito, muito mais eficaz do que uma abordagem não periodizada, não me garante. Mas que há lógica por trás disso e que tem trazido excelentes resultados aos nossos atletas, sem sombra de dúvidas. Não, Não isso sei é se um queria ponto dizer que... importante. Não, um ponto importante aí este toque final que, para perceberem quando nós falamos aqui que a priorização não tem base científica, nós depois temos que passar isto para um contexto prático, não é? Portanto, em termos de contexto prático, como o Francisco disse, pode potenciar ou não, mas acaba por ser uma ferramenta para vocês terem um treino mais organizado e ter uma lógica por trás daquilo, porque é que eu estou a fazer o treino esta semana e na outra semana vou fazer este tipo de treino. Ou seja, convém ter aqui uma lógica para que vocês não estejam completamente à toa quando chegam ao treino do ginásio, seja o vosso, seja de um aluno vosso. E, inclusive, é para vocês saberem qual é que é a melhor forma, se calhar, que aquela pessoa vai responder ao treino. Ok, eu faço aqui já alguns exemplos dos princípios, mas realmente o que nós sabemos é que quando lhe estamos a dar um estímulo, o corpo vai responder, vai criar uma adaptação a esse estímulo que nós estamos a dar, mas é gerada fadiga durante esse período que nós estamos a dar esse estímulo. Ou seja, imaginem uma esponja, vocês estão a meter água, a esponja vai ensopando, ensopando, ensopando. Chega a um ponto que ela não vai ensopar mais, não ensopa mais, por muita água que vocês lhe ponham. Portanto, têm que espremer para voltar a que haja água outra vez e ela possa absorver outra vez mais. E o treino acaba por ser um bocadinho esse modo, ok? Portanto, vocês podem gerir tanto o volume como a fadiga, e vamos dizer aqui o nível de fitness ou performance do vosso aluno, consoante a periodização. Ou seja, há aqui uma lógica neste sentido que eu estou a fazer e eu vejo a periodização aqui como uma espécie de calendário base. Vocês balizam ali as coisas, mas dentro daquilo vocês podem ter que mexer. Porquê? Pô, olha, eu planeei fazer aqui um bloco de hipertrofia 6 semanas, em que a sexta será um deload, por exemplo, mas o meu aluno chega à quinta e está completamente fatigado. Pronto, vejo o volume de treino a cair, ou a necessidade de baixar cargas a partir da segunda série ao ocorrer, ou grandes quedas no número de repetições. Faz sentido manter este estímulo. Se calhar foi excessivo em alguma fase, se calhar ele está, o tempo de descanso que deram no bloco anterior não foi suficiente. Portanto, é preciso nós irmos moldando aqui um bocadinho consoante a resposta, o feedback que vamos tendo do nosso corpo ou que o nosso aluno nos dá. Aí sim, vocês tentam periodizar o treino. Não sei se ocorre com o Francisco, mas de regra geral, os meus alunos, passado algum tempo, eu sei mais ou menos como é que eles vão responder melhor em termos de quantidades de semana. Se calhar uns que respondem que eu lhes dê, vamos dizer aqui, uma subcarga progressiva ao longo de 6, 7 semanas e depois precisam de mais descanso. Mas se calhar outros que à sexta precisam de descanso ou há outros que precisam de ter mais semanas de descanso relativamente a outros precisam de mais subcarga. E depois tem a ver com a evolução dos vossos alunos ou de vocês, o vosso dia-a-dia, o vosso contexto, às vezes inclusive em alguns períodos que vocês têm, seja de férias, seja de viagens em trabalho, seja eventos sociais, ok? E vocês moldam dentro daquele período que vocês tinham um target X, e aí sim, nós usamos a priorização nesse sentido, ok?
Eu acho que queria começar exatamente por esse ponto, que é, antes de nós nos preocuparmos com, se calhar, estar a priorizar da forma XPTO, e agora estou a falar principalmente, se calhar não principalmente só para PTs, mas acho que os PTs também, hoje em dia, precisam ter isso um bocadinho mais em conta. Mas mesmo nós próprios, às vezes, quando começamos a entrar para nós mesmos planear, seja eu PT, seja eu o atleta que trata o meu próprio treino, tentar planear uma cena super utópica e esquecer-me que se calhar daqui a X semanas vou ter uma semana cheia de trabalho, mal vou dormir, ou vou ter uma carrada de eventos, vou ter 2 casamentos a um fim de semana e estou à espera de chegar segunda-feira fresco nem uma alface. Uma das principais componentes da priorização é exatamente adaptarmos à pessoa, não só à sua resposta, claro que isso é a base, digamos, da priorização em si, mas também de adaptarmos ao contexto que ela tem e ter essa sensibilidade de perceber que, se calhar, naquela semana eu vou precisar ter um ajuste, pá, ou reduzir o meu treino, o número de treinos que estou a fazer, ou simplesmente tirar aquela semana para descanso, porque vou precisar descansar porque tenho uma semana super dura de trabalho, ou com exames, se for estudante, ou fins. Acho que isso logo aí, uma pessoa que já faça isso, já está a ter uma boa ponderação acima de tudo, porque é adaptar ao contexto, é perceber que cada um de nós tem uma vida diferente e que o treino deve complementar a vida e não o vice-versa, porque quando começamos a entrar no vice-versa as coisas dão claramente merda. Eu não sei se vale a pena dizer isto no YouTube, mas já jogou. No máximo eles censuram-te essa parte só. Maravilha. Entretanto, pá, para além de falar dessa questão de adaptar ao contexto real, acho que é também um pouco nós percebermos que cada um de nós vai ter essa tal resposta e compartilha 200% daquilo que estavas a dizer. Eu tenho alunos, eu gosto muito de trabalhar com o aumento de volume ao longo das semanas e jogo muito isso com garantir que o meu aluno está sempre no seu volume máximo adaptável. Para quem não sabe o que é o volume máximo adaptável, pode revisitar os nossos artigos sobre volume ou, inclusive, o nosso livro, o e-book Crescimento Muscular, onde falamos exatamente sobre o que é que são as landmarks, os volumes, as marcas de volume. Mas isto já é para um ponto mais avançado para quem realmente quer levar a sua programação de treino a um nível elevado. Basicamente, o que eu quero dizer com isto é que eu tento que cada aluno esteja no melhor ponto para crescer todas as semanas e por isso eu adapto o volume, ou seja, o número de séries que eles fazem de cada exercício, de cada músculo, para garantir isso. O que é que isto significa? Que vai chegar a um ponto onde eu não lhe posso dar mais, porque ele simplesmente já não recupera disso. E o que eu vejo é, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um aluno meu, Bruno, que tem tido uma evolução ridícula, facilmente o consigo meter a fazer blocos de 7, 8 semanas, porque ele tanto tira um ótimo proveito do baixo volume no início, e estamos a falar de se calhar estar ali a começar com 7, 8 séries por músculo, como ele, e está a progredir a partir dali, como consigo meter a fazer 22, 24 séries por músculo, em vários músculos ao mesmo tempo, e o gajo continua a responder. Então o que é que isto significa? Eu posso condensar as coisas e fazer 5, 6 semanas. Se lhe desse jeito, por exemplo, à 7ª semana ele precisava de ir de férias ou assim, condensaríamos as coisas, mas quando ele tem tempo para tal, podemos alargar. Por exemplo, e aproveito para dar agora o exemplo também da Margarida, que estava exatamente na situação em que vai chegar àquela semana que nós prevíamos que fosse a maior sobrecarga e que eu estava à espera que ela tivesse a estagnar, mas não, ela continua a progredir que nem uma maluca. Ainda hoje manda mensagem a dizer, olha, não estava nada à espera, estava exaustíssima, mas cheguei ao treino e consegui bater a performance da semana passada na boa. O que é que isto significava? Olha, então afinal vamos ter que fazer uma 6ª e uma 7ª semana, muito provavelmente. Mas como as coisas são adaptadas ao indivíduo, o que é que houve antes disso? Olha, tens disponibilidade para fazer uma 6ª ou 7ª semana? Como é que vão ser as tuas próximas semanas em termos de trabalho, de férias e afins? A resposta dela foi, olha, as próximas 2 semanas vou ter muito trabalho, provavelmente não vou conseguir ter tanta disponibilidade para treinar e dormir, então o que é que nós fizemos? Adaptámos ao indivíduo, ok, ela não pode fazer a 6ª e a 7ª semana como eu queria, então a 5ª semana vai ser mais dura ainda do que era expectável, adaptamos. Isto é, tens uma priorização, tens uma ideia a longo prazo, visto que havia razão para mudar, fizeste essa proposta, podemos ou não podemos mudar, se pudéssemos, tínhamos prolongado, ok, não podemos porque a vida real, que é mais importante do que o treino, tem aquele constrangimento. Então, adaptamos a isso. Se calhar na 5ª semana, em vez de ela estar a fazer 20 séries de quadríceps, está a fazer 24. Pronto, problema resolvido. Não sei se estou a conseguir passar essa ideia.
Sim, acho que foi bem passado. Eu quero só aqui um extra ao que o Francisco estava a dizer, é importante para quem acaba por tentar ser um bocadinho perfeccionista com as periodizações e mesmo com os planos de treino, que é como o Francisco falou aqui um bocadinho, pegando aqui se calhar no princípio da continuidade. Ah, ok, mas eu tenho um aluno que ele vai trabalhar uma semana fora, eu planifiquei 5 treinos, ele só vai conseguir fazer 3 e é impossível compensar esse volume na semana seguinte, porque ele já treina 5 vezes por semana, eu não lhe consigo não lhe consigo duplicar as séries num treino, porque ele já está a apertar de tempo. Pessoal, não há problema também. Como nós estamos aqui a dizer, obviamente que cada um leva o seu tempo, mas se vocês foram contínuos no que estão a fazer, não é por farem uma semana ou 2 treinos que aquilo vai ter algum problema. Sim, pode atrasar um bocadinho o resultado, se calhar expectável, vamos imaginar num período de 1 ou 2 meses. Agora, se pensarmos cá num ano, pá, dificilmente vai atrasar, ok? E a partir daí, como Francisco diz, podem planear ou a semana de descanso, ou simplesmente, ok, ele está, vamos imaginar, na meio do bloco, ainda está fresco e foi um evento que ele não estava à espera e tem que ser aqui uma adaptação rápida. Não há problema. Tentam ver onde é que conseguem meter, por exemplo, o volume dessa sessão nos outros treinos que ele consegue fazer e segue o jogo. Na semana a seguir volta tudo ao normal. Vocês cumprem com o princípio da continuidade, subcarga progressiva, todos os princípios de treino e ele vai continuar a ter resultados, ok? Portanto, só aqui para dar este extrazinho que eu tenho alguns alunos que são assim, que vocês também já teve, e é uma questão bastante legítima, especialmente para quem não é da área, porque é que ele me priorizou 4 treinos por semana e agora está-me a dizer que se eu fizer 3 não há problema, está bem? Nós estamos a dizer é que no longo prazo não tem problema, está bom? Só aqui para dar esta chega na priorização que vocês possam fazer e às vezes essa priorização falhar devido a um evento que não é expectável que aconteça. Tal e qual. Eu acho que também teres essa capacidade humana e realista de ajustar as coisas traz-te muito melhor proveito do que montar a priorização no XPTO. Mas ainda assim eu percebo claramente que para quem esteja a ouvir queira perceber tipo, um bocadinho os modelos por trás da priorização e afins, e acho que pá, ok, tudo bem, estamos a ser sinceros e a malta desse lado sabe que nós funcionamos assim, tipo, esta é a verdade, por mais que eu gostasse de dizer que há um treino para queimar a gordura abdominal ou suplemento XPTO para queimar a gordura da testa ou isto ou aquilo, pá, se houvesse nós dizíamos, mas quando não há, nós dizemos que não há e ok, tudo bem, se calhar já levam se calhar uns 15 ou 20 minutos de podcast a dizer que não há nada mágico na periodização, que é apenas aplicar princípios e realmente quem consegue aplicar princípios é quem estuda isto. Mas isto não significa que vos vamos deixar agora sem nada. Tá bem? Não se preocupa. E eu ia sugerir, se calhar, se passássemos agora para dar alguns exemplos práticos de como é que nós montamos, digamos, uma priorização assim no geral. O que é que tu costumas fazer com os teus alunos? Uma perspectiva mais holística, se calhar, ou mais Pronto, a é longo assim, prazo. quando falamos aqui de alunos, eu trabalho com dois tipos de pessoas, um bocadinho também fora do ginásio em si, estou ligado à preparação física também de alguns atletas. Eu, regra geral, trabalho com 2 tipos de priorização base. Quando falamos aqui um bocadinho de hipertrofia, pá, vou ser sincero, se eu quiser dar um nome ao tipo de priorização que eu faço, eu provavelmente falarei aqui de uma priorização se calhar um bocadinho mais linear, que é, ele começa com um volume, começa com uma carga e o meu objetivo é que ele linearmente eu vá subindo esta subcarga, ok? Chega a um ponto que fui ao máximo que eu conseguia, cansado, fadiga, cresce um bocadinho o volume, pode ser uma ou 2 semanas, consoante a pessoa, e volta outra vez linearmente a subir esse volume de treino, o estímulo que eu estou a dar, ok? Ele faz como se fizesse assim, cai um bocadinho, volta a subir, cai um bocadinho, volta a subir. É um dos modos que eu trabalho. Por outro lado, quando trabalho aqui um bocadinho mais com atletas, e especialmente de esportes de combate, uso uma priorização um bocadinho mais, vamos dizer, ondular, ok? Quando eu digo ondular, não quer dizer que o volume em si ou o tipo de estímulo seja mais forte ou mais fraco, simplesmente eu tenho que trabalhar com vários tipos de estímulo, hipertrofia, força, potência, também tenho que trabalhar com o cardio, e o que eu faço é, ok, eu tenho que distribuir estas variáveis ao longo da semana, portanto eu tenho que ir provocando uma espécie, vamos dizer, de ondulação ao longo do plano de treino que eu estou a fazer, está bem? António, há alguma evidência para o que estás a fazer? Para a hipertrofia, nem por isso, mas é uma das formas que eu gosto de trabalhar. Para a parte de treino de atletas, há alguma evidência? É forte? Não é forte, mas dá-me uma base que é,
o que eu quero aferir é ele está a manter ou ganhar músculo, se for esse o caso. São coisas que dá para, vamos dizer, medir até certo nível. Força, fácil de fazer, ok. Quando estou a fazer um treino mais específico de força, a carga está a subir. Potência, dizem aspas, aquilo está a subir mais rápido, está a subir mais devagar. No caso do judo, eu tenho a possibilidade de ver alguns atletas e tenho a percepção se aquilo está a ser transferível para o treino ou não. Noutras modalidades, às vezes nem tanto. Portanto, tenho que aferir a partir do que eu vejo dentro da parte da preparação física e do feedback que eles me dão. Ok? Por exemplo, eu trabalho com um indivíduo que faz escalada, não a nível profissional, mas como lazer e tem esse objetivo de performance. E como é que eu trabalho, o que é que eu preciso de fazer mais em termos de hipertrofia, ou força, ou equilíbrio? É o feedback que ele me dá. Olha, António, senti que estou com pouca explosão, sei lá, subir de uma pedra para outra com um pé. Ok, então vamos trabalhar se calhar uma componente mais de potência. Ou preciso mais de ganhar um bocadinho mais de massa muscular nos glúteos porque sinto que estou com dificuldade em manter a bacia colada à rocha. Vamos trabalhar um bocadinho mais de hipertrofia, ok? E, portanto, eu tenho que ir modelando o que eu estou a fazer com ele, consoante também esse feedback. Portanto, estas são um bocadinho as duas linhas que eu sigo de, vamos dizer, periodização. Estavas-me a dizer isso e eu estava-me a lembrar da periodização que nós tínhamos montada para o judo. E que isso sim era periodização. Era uma coisa que tinha toda uma lógica. Agora, para dar o exemplo à malta, eu já volto para dar o meu exemplo, mas queria relembrar isto. O judo é uma modalidade cujo calendário, primeiro, tem um calendário competitivo, portanto, tens momentos onde tens que estar no pico da tua performance e que é bem definido. É uma coisa que tu geralmente, em agosto, tu sabes como é que vai ser o resto do teu ano. Tens minimamente uma ideia, naquela altura tu tens que estar no pico de performance, chegando lá, depois depende como é que vai ser os próximos meses. Mas sabes que, ok, no dia 1 de março eu tenho que estar na minha pico de performance para combater. E a forma como o treino era desmontado, desde agosto até março, é que era uma periodização, porque tinhas lá realmente toda a organização, tinhas todos os princípios, desde o ectrocronismo, continuidade e tudo afins, para culminar, para que tu fosses melhorando cada qualidade física em tempo certo, tipo, de agosto a setembro trabalhavas capacidade aeróbia e hipertrofia, de setembro a novembro trabalhavas potência aeróbia e força máxima com hipertrofia, e tudo isso feito e estruturado de forma a que cada fase potenciasse a seguinte, para que tu, quando chegasse àquele dia Y ou o dia X, estavas no pico da tua performance nas várias qualidades, porque sabias que aquela qualidade física que estavas a treinar no mês antes da competição, quando tu paras de a treinar, dura-te 3 semanas, por exemplo. Isso aí, só para a malta perceber, nesse tipo de esportes, é que tu realmente tens mesmo a periodização aprimorada e passas por diferentes estímulos de treino, porque um atleta de judo, de boxe, de rugby ou afins, tem todas umas diferentes qualidades físicas que tem que trabalhar, potência, força resistente, força explosiva, resistência à força explosiva, depois tem as capacidades todas do cardio, que são coisas muito diferentes e que cada uma delas tem que ter um tipo de treino específico e por isso tem que ser bem divididas e periodizadas. Já na hipertrofia não é bem assim. Mas queria só dar esta ressalva para a malta dos eu gosto desportos. de, pegando aí que estavas a dizer para terminar, a parte, acho que se trabalharem com esse tipo de população, eu gosto da analogia que se faz muitas vezes dos tais pratos. Imaginem que tem um prato, que cada um prato representa uma das qualidades físicas que vocês querem. Qual é o vosso objetivo? É que estejam eles todos a rodar o mais rápido possível. Portanto, vocês têm que começar a meter a rodar aquele que vocês sabem que vai aguentar mais tempo. Se começam um que só aguenta 1 ou 2 semanas, quando começam a rodar o outro, aquele já está a parar ou a cair. Portanto, o vosso objetivo é, eu tenho 10 pratos e tenho que os manter a rodar o mais rápido possível nesta data. Quais são as qualidades que eu vou ter que começar a trabalhar que duram mais tempo a rodar e as que rodam menos? Portanto, podem organizar um bocadinho assim esse sistema, vamos dizer, trabalho mais ondulatório, diferentes qualidades ao mesmo tempo. Porra, grande analogia. Não fui eu que Curti a bem fiz, dessa cena atenção. de pratos a rolar. Bem pensado, yeah. Realmente é tal e qual isso. Mas, yeah. Olha, vou passar então aqui para aquele que é o meu exemplo de periodização. Vou ser mesmo já muito explícito. Um aluno que me chega para o acompanhamento, eu sei logo à partida, traço logo à partida uma periodização que compõe o treino e a nutrição. Imagina que ele está numa fase de perda de peso, ele tem 10 quilos para perder, eu estimo que vamos perder X quilos por mês, portanto vai demorar 5 meses. Por exemplo, eu defino logo como é que vamos trabalhar a nível do treino durante esses 5 meses e como é que vamos abordar a dieta durante esses 5 meses, estabelecendo logo quando
Eu pergunto logo à pessoa, olha, tens aqui o calendário, quero que tu me digas como é que vai ser as próximas semanas, quando é que vais tirar férias, não vais tirar férias, quando é que vais ter eventos, tipo casamentos, fins de semana fora, saídas com empresas e afins. Estabelece-me logo isso. Eu tenho já aqui o panorama geral e assim que eu vir isso, eu adapto ao teu panorama, para termos um calendário já estruturado dos próximos 3 ou 6 meses, mediante aquela que é a tua vida e mediante aquilo que nós temos que fazer a nível nutricional e a nível de treino. Porque depois tento cooperar. Eu tento que, por exemplo, se vou fazer uma fase de perda de peso mais ou menos prolongada, ok, vou tentar montar o treino também para coincidir, para que quando ele termina aquela fase nutricional, eu transite logo para uma fase de manutenção, por exemplo, e que calhe bem ali com uma fase de força para fazer uma transição, ou o oposto, ok? Portanto, digo logo que faço logo uma organização da nutrição logo ao início para perceber, ok, agora posso estar a puxar mais, a seguir vou estar a puxar menos, vou parar aqui porque ele vai ter eventos ali ou porque vai estar cansadíssimo da dieta, perceber logo isso a nível nutricional e coincidir isso com o treino. Sabendo que se estou a apertar mais na alimentação, se calhar convém não estar a puxar demasiado do treino para não haver ali demasiada interferência. Quando ele tem mais margem nutricional, posso apertar um bocadinho mais, coincidir períodos de loads com períodos de manutenção ou não, ok? Já a nível do treino, num panorama geral, eu gosto de uma pessoa que me chegue pela primeira vez durante os primeiros 4, 5 blocos de treino, gosto de explorar diferentes estímulos de treino, tentando logo perceber à partida o que é que aquela pessoa está a responder melhor de cada um. Aquela tal analogia que tu deste das esponjas, eu dou com as laranjas, mas é tal e qual a mesma coisa, é perceber, tipo, no meu caso, tu enches a esponja, eu espremo as laranjas, é tentar perceber, tipo, qual é a laranja, qual é o estímulo de treino que ela está a retirar melhor proveito, perceber se aquilo é similar para os vários músculos dela, se não é, e tentar, se calhar, ali aos primeiros 5, 6 meses, perceber logo isto é aquilo que aquela pessoa tende a responder melhor. Claro que eu sei que isto não é estanque e que vai variar, mas o que eu acabo por fazer é, se calhar, começar o início um bloco médio pesado, e depois gradualmente, de bloco em bloco, aumento o volume, reduz a intensidade. E quando falo aumentar o volume e reduzir a intensidade, estou a trabalhar com repetições mais elevadas de bloco para bloco, e quando eu digo reduzir a intensidade, não estou a dizer trabalhar longe da falha. Acabo por dizer isto, também vi isto no Instagram há pouco tempo. Intensidade são duas coisas. Proximidade à falha, que é a intensidade relativa, e intensidade absoluta, que é a percentagem da carga que estás a usar. Portanto, tu podes estar a treinar super intenso com séries de 30, tal como podes estar a trabalhar super intenso com séries de 5. Okay? São intensidades diferentes, estamos a falar de intensidade relativa aí. E o que eu quero dizer agora é que eu aumento o número de repetições de bloco para bloco. Naturalmente, se eu estou a trabalhar num bloco de 5, no outro estou a trabalhar num bloco de 10, a carga tem que reduzir. Porque eu não consigo, de repente, pegar nas 5 e fazer 10. Ok? E acabo por fazer isso, depois vou explorando também técnicas de intensidade mais para o final do bloco. Quando tenho, por exemplo, um aluno que me está a responder super bem ao estímulo hipertrófico, acaba até por explorar diferentes tipos de hipertrofia, passando do trabalho mais, digamos, miofibrilar, com o trabalho pesado e afins, transitando gradualmente para um estímulo mais, digamos, metabólico, que na verdade acaba por ser estímulo tensional, para quem leu e ouviu os nossos podcasts sobre o mecanismo sabe o que é que estamos a falar sobre isto. E basicamente vou transitando 4, 5, 6 blocos, já estou a trabalhar ali se calhar com algumas parciais em alongamento ou com outro tipo de sobrecargas excêntricas, para trabalhar também um bocadinho de hipertrofia mionuclear. E depois, geralmente, quando já não há muitas laranjas para espremer, ou seja, estamos a ver que a progressão não é a melhor comparativamente ao que ele tem tido, ressensibilização. Acabo por geralmente aplicar ali um bloco mais ligado à força, também muitas vezes com uma fase de manutenção calórica, quase como para dar um reset ao corpo, estabelecer o grau de massa muscular que temos estado a desenvolver e depois partir para outro bloco de hipertrofia, super fresco, com as laranjas todas cheias de sumo e prontas para espremer. E acaba por ser mais ou menos assim que eu giro a periodização a longo prazo. Pessoal, deixamos aqui então já aqui umas luzes do que é que vocês podem fazer em termos de espécie, vamos chamar de priorização, porque é o que ela é, mas deixando sempre o aviso, deixámos no início relativamente também um bocadinho à evidência que temos. Hoje em dia já temos uma boa literatura dentro desse tópico, ainda há umas zonas cinzentas, mas para ter aqui um bocadinho a noção que
parte componente teórica, um bocadinho como é que vocês podem depois adaptar à prática a vosso favor e a favor dos vossos alunos, tá bom? Bom, Francisco, não sei se tem aqui mais alguma coisa para acrescentar sobre isto, aqui sobre a priorização. Eu acho que já está nos pontos essenciais. Não, eu acho que sem tentar estar a ser muito salesy, quem realmente quiser aprender mesmo muito sobre periodização tem acesso quer ao nosso curso, que até agora o feedback tem sido maravilhoso, quer ao livro que temos, Crescimento Muscular, que toca em tudo o que tu precisas para montar um treino e saber periodizá-lo. Porque, na verdade, se tu aplicares tudo o que está ali, já vais ter como periodizar, já vais ter a forma organizada das coisas. E no pior dos cenários, epá, ainda há 2 ou 3 dias estava no Instagram a responder uma questão e tive que dizer isto, que é: lê e aplica tudo o que nós partilhamos. Porque se só leres, não te serve de nada. Se não ativas as notificações para seguir as coisas que vêm, as coisas passam, os algoritmos nem sempre são os mais favoráveis, pá, e se tu não aplicas as coisas, se tu não lês constantemente as coisas, e geralmente a forma como nós publicamos as coisas, quer aqui no YouTube, quer depois no Instagram e no Facebook, é toda por uma lógica sequenciada. Muitas vezes nós publicamos as coisas em séries de publicações, portanto, tens que ir vendo o que é que vem a seguir uma à outra. Portanto, vê, lê, aplica, partilha para ajudar os teus amigos, para ajudar os teus colegas também a crescerem e tá, parte isto tudo. É partir isto tudo. Pessoal, quero agradecer aqui por estarem a ver o episódio. Estejam atentos ao conteúdo. Nós tentamos publicar um episódio todas as semanas com algum conteúdo novo, ou pelo menos reciclar aqui algum conteúdo com algumas dicas extra. Para tal, subscrever o canal, ligar o sininho das notificações de forma a irem tendo informação do que é que nós estamos a publicar aqui no canal do YouTube. E, como é óbvio, deixem nos comentários qualquer dica que queiram, algum tópico que queiram que a gente fale. Se há alguma coisa que não compreenderam ou não, dúvidas do episódio em si, nós respondemos com a maior brevidade possível, de forma a que todo o conteúdo que nós vos oferecemos seja realmente útil e aplicável no vosso dia-a-dia.